pastor, e quando o evangelista Elisvan lançou o convite, eu me alegrei muito no coração, né, de poder compartilhar, falar do amor de Deus, do Evangelho de Jesus. É um privilégio, irmãos, que a Igreja de Cristo ela possui, pois a palavra de Deus nos ensina que os anjos desejaram anunciar o Evangelho, mas o Senhor deu à Igreja essa missão. Glória a Deus. Eu agradeço pela confiança do pastor Jacó, pastor dessa igreja, amém? Todos os amados irmãos. Meus irmãos, eu vou ser breve e objetivo, amém? Abramos as nossas Bíblias em Isaías capítulo 9 e o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. A referência bíblica nesta noite. Eu peço a tua atenção, a tua ligação com o Senhor, para que possamos compreender e entender o que o Senhor Deus quer falar conosco por intermédio da sua palavra, né? Como já foi falado aqui pelos servos de Deus que já pregaram nessa tribuna, nesse lugar, e representa o mês de agosto, né, evangelista? Amém. Mês 8, mês de agosto. Sabemos que o Senhor é conosco, né, na entrada e na saída. Glória a Deus. Passamos 2024 na presença de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória. 2025, irmãos, será mais um ano na presença dele. Desafios, batalhas, mas vitórias da parte de Deus reservado para as nossas vidas, amém? Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Pode tomar o seu. Uma profecia há 700 anos atrás, antes de Cristo. O profeta Isaías está profetizando e ali previa o nascimento de um menino, previa o nascimento de um rei, o nascimento do Messias. E ele revela aqui pelo Espírito Santo de Deus que esse menino ele possui 4 títulos aqui nessa profecia. E dentro desses 4 títulos expressa a sua natureza divina. Mas ele também vai dizer que o menino iria nascer, ou que o menino nasceu. Isso aponta para a sua natureza humana, ou seja, o rei que viria, Anderson, ele possuiria uma natureza divina e uma natureza humana. Ao mesmo tempo, ele era 100% Deus, não é assim, evangelista? E 100% homem. Então, a primeira profecia acerca do surgimento do Messias estará lá no Jardim do Éden, quando o Senhor está punindo o homem, a mulher, a serpente, e profeticamente ele vai dizer para Satanás: da semente desta mulher vai nascer um que esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor revela o plano de salvação para toda a humanidade, para o patriarca Abraão, o pai da fé. Por intermédio da sua descendência, ele vai dizer que todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados, benditos por meio da sua descendência. Isso se cumprirá na pessoa de Jesus de Nazaré, escatologicamente no período do milênio. O Senhor também vai prometer a Davi que a sua descendência reinaria para todo sempre, que o seu trono não teria fim, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O Senhor também ele dá
onde seria o nascimento desta criança, deste menino. Louvado seja o nome do Senhor. Por intermédio do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, a profecia bíblica vai dizer que o menino nasceria numa pequena cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão, e é justamente nessa casa do pão, nessa padaria de Deus, nessa padaria de Jeová, que vai surgir o pão da vida. É nesse forno de Deus que vai ser revelado o pão vivo que desceu do céu. Isaías também vai profetizar no capítulo 7, no versículo 14, que esta criança nasceria de uma virgem. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Certa vez os homens diziam: é Deus no céu e os homens na terra. Deus não se mete com as coisas dos homens. O diabo também estava dizendo: vai morrer perdido, abandonado nessa batalha. É o momento que o Pai Celestial envia o Emanuel para dizer: eu estou contigo nessa batalha, eu estou contigo nessa guerra. O Emanuel é a bandeira de Deus conosco, Anderson, dentro da batalha. É a bandeira de Deus conosco nos 12 meses do ano. É a bandeira de Deus conosco no mês de janeiro, de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É a bandeira de Deus conosco no campo de batalha. É a bandeira de Deus conosco no território do inimigo. Glória a Deus. Ele é o Deus conosco em todas as estações do ano, em toda época ou fase de vida. Ele é o Deus conosco na tristeza, também Ele é o Deus conosco na alegria. Ele é o Deus conosco no tempo de cantar. Ele é o Deus conosco também no tempo de chorar. Ele é o Deus conosco na humilhação. Também Ele é o Deus conosco na exaltação da parte de Deus. Ele é o Deus conosco no vale da sombra da morte, mas também Ele é o Deus conosco nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Ele é o Deus conosco por toda a eternidade. Ele vai conosco até o fim. O Senhor prometeu e o Filho cumpriu. Glória a Deus. A serpente enganadora, o pai da mentira, o Senhor envia a semente da mulher, que esmagaria a sua cabeça no ministério da verdade e da justiça. A raiz de Judá, a raiz de Jessé, o descendente de Davi, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma pobre mulher, de uma mulher sem recursos, de uma virgem, de uma jovem, mas que era cheia do Espírito Santo de Deus, agraciada por Deus. Esse menino que vai nascer e vai ser envolto sobre panos e colocado numa manjedoura, ele vai reger as nações da terra com cetro de ferro e de justiça. Esse menino que é rei, ele não nasce em um palácio, ele vai nascer em um estábulo, em um abrigo de animais, e é colocado agora numa manjedoura. Meu Pai, aleluia. A profecia diz: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Deus Pai enviou o seu filho. O menino nasce, mas o filho é oferecido. O filho é a oferta do Pai. Deus, quando Ele está dando filho, Ele está dando tudo aquilo que poderia nos oferecer. Quando Ele está entregando o seu único filho, Ele está nos dando tudo aquilo que Ele poderia nos proporcionar. Porque aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com Ele todas as coisas, vai dizer a palavra do Senhor. Então, meu irmão, ao dar o
o seu único filho, o Senhor está dando tudo aquilo que Ele poderia nos oferecer. Logo, quem tem um filho tem a vida eterna. Logo, quem tem um filho tem o nome escrito no livro da vida. Quem tem um filho tem a vitória contra os demônios e o pecado. Quem tem um filho tem o selo do Espírito Santo de Deus. Quem tem um filho tem a promessa do Pai. E quem é esse filho? Ele é a luz para os cegos. Ele é pão para o faminto. Ele é a fonte de água viva para o sedento. Ele é alívio para o cansado. Ele é saúde e cura para o enfermo. Ele é a vida para o morto. Ele é a libertação para o encarcerado. Ele é o sol da justiça para o injustiçado. Ele é o advogado fiel para o condenado. Ele é a escada de Betel para o humilhado. Ele é a solução para o perdido. Ele é o homem chamado Jesus de Nazaré. Ele é aquele que nos salvou. Quem tem um filho tem todas as bênçãos guardadas nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Vai nos ensinar a palavra de Deus. Meu irmão, o filho é presente de Deus, é a dádiva do amor do Pai. O filho é a oferta, é a revelação do amor de Deus. Não foi troca, não foi barganha, não foi por meio de desenrolo, como dizemos, no dia a dia, mas o Senhor Deus nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O anjo Gabriel vai descer lá na casa de Maria e vai dizer para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu dentre as mulheres, eis que no teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e ele se chamará Jesus. Aquela mulher começa a replicar, Anderson, começa a retrucar com o anjo, a dizer: como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Meu irmão, existem promessas que são grandes, que estão sobre a nossa vida, sobre a caminhada cristã, glória a Deus, que não sabemos como vai acontecer, como vai se realizar, como vai se concretizar. E muitas das vezes ficamos como Maria, tem a promessa, mas não sabe como vai acontecer. Mas a mesma resposta que o anjo dá para Maria está valendo para mim e para a tua vida, está valendo para a tua casa, está valendo para a tua família, está valendo para todo nível de impossibilidade, está valendo para todo nível de dificuldade. E o que o anjo vai dizer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando o Espírito desce, Jesus nasce onde era improvável. Quando o Espírito desce, Jesus nasce onde era impossível. E o poder do Altíssimo nos envolve, nos reveste, nos protege. O Espírito Santo e o poder do Altíssimo são os recursos para o cumprimento das promessas do Pai. Não é o recurso financeiro que vai fazer a promessa se cumprir, não é a capacidade intelectual dos homens que vai fazer a promessa se cumprir, não é a formação acadêmica, mas se você tem o Espírito Santo como morada, habitação na tua vida, e o poder do Altíssimo te cobrindo dia e noite, irmão, deita e descansa, porque a promessa está de pé. Aleluia, Jesus. O Espírito intercede, mas o poder nos protege na batalha. O Espírito nos sonda, mas o poder quebra muralhas. O Espírito nos transforma, o Espírito Santo nos renova, nos levanta, te coloca na rota da promessa.
serpentes e escorpiões, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Vai dizer a palavra do Senhor. Muitos reis passaram por esta terra, não é verdade? E marcaram a história. Mas nenhum rei teve seu nascimento, irmãos, anunciado, profetizado por profetas ou por anjos. Esse menino que Isaías está profetizando, esse rei, ele vai marcar a história da humanidade. O profeta está profetizando, porque um menino nos nasceu, o evangelista, e um filho se nos deu, e o governo está em seus ombros. Esse menino é tão glorioso, mas tão glorioso, que ele não poderia ser descrito com apenas um nome. Aí conjecturo eu, que quando o profeta está profetizando, vão perguntar para ele, como esse menino se chama, Isaías? Ele vai responder, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Há 2000 anos atrás, os pastores apacentavam as ovelhas nos campos de Belém. Ali resplandece a glória de Deus, ali resplandece um anjo sobre aqueles pastores. Eles ficam aterrorizados, amedrontados, e o anjo vai dizer para eles, não temais, porque eu vos trago boas novas de alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Naquele momento o céu ele foi tomado por um exército celestial. O céu de Belém foi tomado por louvores espirituais. E os anjos diziam, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. O menino nasce envolvido em panos e colocado numa manjedoura. Mas aquele lugar era um abrigo de animais. Aquele lugar não era como um presépio, como a gente costuma ver, né, em festividade de Natal. Não é assim? Lugar todo bonito, todo colorido, enfeitado. Na vida real não é daquela forma. Era um lugar escuro, sem iluminação. Era um lugar com mau cheiro, porque os animais se abrigavam ali. Era o alojamento dos animais. Então ali estava fedendo, ali estava sem luz, desprovido de iluminação aquele ambiente. Assim era o nosso coração, meu irmão, quando Jesus nasceu. Ele era sujo e estava em trevas. Meu coração estava podre e era completamente dominado pelas trevas. Mas o homem chamado Jesus de Nazaré, ele vai nascer num ambiente que até mesmo parecia ser de morte, e ali ele nasce nesse ambiente, ele nos dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O principado está sobre seus ombros. Algumas traduções, e o governo está em seus ombros. Esse menino que tem o governo em seus ombros, ele tem autoridade de reinar, ele tem autoridade de governar. Isso significa que todo o comando está sobre ele, tanto na jurisdição terrena como na jurisdição espiritual. Ele tem comando sobre a terra, ele tem comando sobre o céu, ele tem comando sobre o vento, ele tem comando sobre o mar, ele está no comando de todas as coisas, ele está no comando da igreja, ele tem o comando do inferno, ele tem o comando sobre os anjos, ele tem o comando sobre os arcanjos, ele tem o comando sobre os demônios. Certa vez os homens deram a lua para São Jorge, não foi assim? Deram as matas para os orixás, deram os mares, as águas para Iemanjá,
deram as crianças para São Cosme e Damião, mas aquele que tem o governo em seus ombros está sentado no trono e está dizendo: eu não lembro de ter dado nada disso para ninguém. Sabe por quê? Porque o céu é dele, a terra é dele, o mar é dele, os cordeirinhos são dele, a tua família é dele, a tua chamada é dele, a tua história é dele, o teu tempo de vida é dele, porque é dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Tudo é dele, o governo está em seus ombros. O que tem governado a nossa vida, meu irmão? Oh, glória! O que está dominando, o que tem mandado no nosso coração? Existe uma frase teológica que vai dizer que me digam o que tem ocupado a tua mente e eu direi quem é o teu Deus. Existem situações na nossa vida que perdemos o controle total da situação. Perde o governo, áreas da vida que se desgovernam, saem dos trilhos e agora não tem mais domínio, controle daquilo que outrora eu tinha. Semelhante, Anderson, a uma embarcação que perdeu o governo em alto mar, está fora de leme, está à deriva, estão perdidos, estão sem o rumo verdadeiro, está vivendo sobre ameaças de naufrágio, está sendo açoitado pelo vento, está sendo açoitado pelo mar, está sendo engolido pelas tempestades da vida. Glória a Deus. E o leme não está mais correspondendo com os comandos do timão. A mente não tem mais correspondido com o comando, o governo da palavra de Deus. Sabe por que vai continuar dando errado? Porque eu quero governar do meu jeito. E quem disse que o governo é nosso? E quem disse que o governo é meu, o governo é teu? O governo é daquele que está sentado no trono, é daquele que tem o principado em seus ombros. O vento da depressão, o vento do desespero, o vento da provação não pode te dominar. Estão gritando abandonar o navio, mas meu irmão, se Jesus ainda está embarcado nesse barco, não pule fora, permaneça no barco da fé, permaneça na tua igreja, permaneça na tua chamada, permaneça nesse casamento, permaneça naquela família, naquela casa, porque Ele tem governo de vitória para as nossas vidas. O governo está em seus ombros, vai dizer a palavra de Deus. O governo não está nos ombros de Donald Trump. O governo não está nos ombros do ministro Alexandre de Moraes. O governo não está nos ombros dos corruptos do Supremo Tribunal Federal. O governo está nos ombros daquele que carregou uma cruz pesada. O governo está nos ombros daquele que carregou o peso dos nossos pecados sobre ele. O governo está nos ombros daquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te renova, Ele é o Deus que te levanta, Ele é o Deus que te restaura. O governo está nos ombros daquele que venceu a morte, meu irmão. Uma autoridade humana, ela assume um cargo, o que ele faz? Ele dá uma nova direção, não é assim? O meu governo vai assumir esse rumo, o meu governo vai adotar essa direção. Semelhantemente foi o Senhor Jesus na nossa vida. Se antes o meu rumo era ladeira abaixo, em direção ao inferno, era para a direita, era para a esquerda. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, agora Ele deu um outro rumo, agora é para o alto, é para cima, é para a Nova Jerusalém, é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Entenda isso daqui. Ele deu o rumo para o filho pródigo, para a casa do pai. Para Jeremias, ele vai dar o rumo da casa do oleiro. Para Ezequiel, ele vai dar o rumo do vale dos ossos secos. Para Moisés, ele deu o rumo do monte Sinai, face a face com Deus.
Para Paulo, ele deu um rumo missionário. Para Elias, ele deu o rumo da carruagem de fogo. Para Satanás e seus demônios, para os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras, os roubadores, os homicidas, os sodomitas, os afeminados, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, ele dará o rumo do lago de fogo e enxofre. Mas para o pecador arrependido, lavado, remido, para a igreja de Cristo, ele dará o rumo das mansões celestiais. Ele te deu o rumo de uma marcha que você prossegue até chegar no grande dia, no céu de glória, na nova Jerusalém. Meus irmãos, caminhando aqui para o final, 4 títulos: maravilhoso conselheiro. O Senhor era maravilhoso em sabedoria. Muitos se maravilhavam quando o homem da Galileia abria a sua boca. Verdade que nessa vida existem bons conselhos, não é assim? Conselho de mãe, conselho de pai. Existem maus conselhos, né? De falsos amigos. E biblicamente existe aqui um maravilhoso conselheiro. Aleluia. Agora, Glória a Deus. nós não precisamos do conselho do horóscopo. O crente não precisa do conselho do mundo. O crente não precisa do conselho dos amigos da contenda, que vão semear contenda. O cristão, ele não vai precisar do conselho da Rede Globo. O cristão não precisa do conselho de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Não tem um ditado popular que diz: quem avisa amigo é, né? Tem a ver com conselho também. Mas irmãos, entenda isso daqui: você não precisa de um bom conselho. E do que você precisa? Do maravilhoso conselheiro. Um bom conselho não mudará a tua vida, mas o maravilhoso conselheiro, ele vai mudar a tua vida. Ele pode mudar a nossa história, ele pode mudar o nosso destino. Então é a pessoa do maravilhoso conselheiro que necessitamos. Ele é Deus forte. Para encerrar aqui, Deus forte. Forte não é aquele que precisa de uma vela acesa. Forte não é aquele que precisa ser carregado pelos braços dos homens em uma procissão religiosa. Forte não é aquele que precisa de sacrifício de animais, de sangue de bode, de galinha, em terreiro ou em cemitério. Forte é aquele que venceu a tentação no deserto. Forte é aquele que intercedeu com lágrimas e com sangue no jardim da oração do Getsemane. Forte é aquele que venceu na cruz do Calvário. Forte é aquele que suportou toda injúria, toda humilhação, a coroa de espinhos penetrando na sua cabeça. Forte é aquele que disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Forte é aquele que, vendo que a Escritura estava cumprida, ele disse: está consumado. E ali o véu do templo se rasga de cima para baixo. Há um terremoto na terra, sepulcros se abrem, demônios estão gritando e a igreja de Cristo está vencendo. Forte é aquele que levou as nossas cargas até o final. É aquele que foi ungido para evangelizar os pobres, foi enviado para curar os quebrantados de coração. Ele foi, aleluia, levantado para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele é o Pai da eternidade, Ele é maior do que a eternidade. Glória a Deus. Ele está acima do tempo, Ele é criador da eternidade. Glória a Deus. A nossa humanidade, nós somos limitados e pequeninos demais para compreender isso, mas Ele está acima de todos os tempos.
Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o príncipe da paz. E a paz que Ele nos oferece não é a que o mundo nos oferece. Aleluia. A paz para o mundo depende de fatores. Tudo tem que estar correndo muito bem, evangelista, para que o ímpio consiga estar em paz. Paz para ele significa ausência de guerra, mas a paz para o crente excede todo entendimento. Você pode estar no meio de um confronto, no meio de uma guerra, mas você sabe que o teu bom pastor está contigo. Você pode estar passando por situações que levariam pessoas a caminhos de destruição, mas você sabe que o Senhor está contigo e o teu coração está guardado nessa paz, porque é o príncipe da paz. Certa feita o príncipe da paz entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e o profeta Zacarias, ele vai profetizar isso. Ele vai dizer: alegrai-vos, ó filhas de Sião, exultai, ó filhas de Jerusalém, porque vem o teu rei Salvador, pobre, montado sobre um jumentinho. O mesmo que entrou montado num jumentinho voltará em manifestação e glória, em majestade, montado em um cavalo branco. E João, na ilha de Pátimo, nos vai descrever como era esse príncipe da paz. Ele vai dizer que seus cabelos são brancos como a lã branca e a neve, que seus olhos são como chamas de fogo, que da sua boca, aleluia, sai uma espada de dois gumes, que a sua voz era como voz de muitas águas, que seus pés eram como azeite refinado na fornalha, que as suas vestes eram brancas salpicadas de sangue, e no seu peito é um cinto de ouro, e da sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse príncipe da paz que nos garante toda a vitória. É a permissão do nosso pastor Jacó, evangelista Elisvan. A igreja pode ficar de pé. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, gostaria de louvar um trecho de um louvor bem conhecido. Eu peço a ajuda da igreja, amém? E aqui eu já agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Acredito que todos são crentes aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu acredito que os irmãos conheçam esse louvor, né, inspirado num salmo, que possamos louvar ao Senhor nessa noite. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, eu sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.